relacionados com o seu património e a atividade empresarial. Dr. Albino Paquice, vamos olhar para o alcance político e se calhar também jurídico desta decisão. Esmeralda, durante muito tempo pensou-se que, depois daquele Andalix, que a Isabel dos Santos, né, tinha uma participação muito grande na FASEC em Portugal, tinha, portanto, recebido esse dinheiro do governo angolano e que aí tinha defraudado o governo angolano para efetivamente construir a empresa FASEC em Portugal. Mas a engenheira Isabel tem bons advogados, naturalmente que não revela todo o segredo da questão da empresa. A FASEC empregava cerca de 1000 pessoas, 1000 pessoas ou mais, e fazia um grande trabalho. E tanto em Portugal como cá, nós beneficiamos muito daquilo que é o trabalho da FASEC, com aquela produção de turbinas, grandes turbinas para grandes barragens. E, portanto, houve aqui é que nós temos que prestar muita atenção. Depois do nosso despoletado de combate à corrupção, pensamos que era preciso perseguir a senhora Isabel dos Santos. Então, se vamos persegui-la, vamos começar pelas maiores empresas. A FASEC era uma delas. E pensou-se, o nosso PG, como foi muitas vezes a Portugal, que vamos então reaver o nosso dinheiro que está na FASEC. Hoje o Tribunal da Relação dos Povos, não, a senhora, todo o trama, não é trama, toda a tessitura jurídica que fez aqui, o dinheiro que ela afinal conseguiu para construir a FASEC é de bancos privados. Não há aqui um tostão do governo do Estado. E isso altera a percepção pública sobre o chamado caso Isabel dos Santos a partir de agora? Altera, eu a pensar nisto ontem à noite, ou mais, altera uma perspectiva que é muito interessante. É sobre o tempo da justiça e sobre aquilo que nós perdemos quando, ao invés de deixarmos que a justiça trabalhe em si, colocamos os nossos interesses e a inveja, entre aspas, em primeiro lugar. Mas que interesses? Ouça, Angola está a perder muito, Angola perdeu muito nestes 10 anos, neste combate à corrupção. Em que, ao invés de termos processos puramente judiciais, nós misturamos processos judiciais com processos políticos. E veja que hoje a Isabel vem dizer não, o tribunal vem dizer não, aqui não há dinheiro do governo angolano. Aqui não há. E há outra dica que é muito interessante, que é, ela pediu o dinheiro a bancos privados e, na verdade, os juristas portugueses também estão com dificuldade de ir buscar este dinheiro porque ela fez tudo legal nos bancos privados. Então, quer dizer, olha, aqui uma coisa muito interessante que é a percepção que, por exemplo, eu tenho que juntar isso ao pacto que a UNITA apresenta. A UNITA vem dizer, meus senhores, ao invés de perdermos tempo com os casos judiciais, vamos rever esses processos todos e vamos fazer com que aqueles que são os nossos empresários, sob suspeitas de corrupção, voltem para o país, trabalhem para o país, engrandeçam o país e, havendo suspeitas garantidas e processos que corram em tribunal e que efetivamente eles têm que ressarcir o Estado em metade e outra metade fica para o Estado, outra parte fica para ele, sendo que o lucro volta sempre para o Estado. Esta é a proposta. Nós perdemos... Agora é rápido, já vou passar para lá. Mas há alguma distinção entre este processo especificamente e os restantes, Dr. Paquice? Porque são vários. Sim. Há um problema. Qual? O problema é que nós estamos a perder a opportunity. Em inglês, chama-se oportunidade. De quê? Não, nós estamos a perder a opportunity de trazer, de conversar com uma senhora Isabel dos Santos, ou o Manuel Vicente, ou outros, que têm processos de corrupção, conversar com eles, refazer o processo. Vou-te passar rapidamente a palavra dos meus amigos portugueses. Dizem assim, Paquice, nós também temos portugueses que se meteram em corrupção. No Banco Espírito Santo. O que é que o governo fez? O que é que o governo português fez? O que é que o governo português fez? Nós temos corrupção na França. O que é que o governo francês fez? O que é que fizeram? Nós temos corrupção nos Estados Unidos. O que é que o governo americano fez? Por que vocês, percebendo que os vossos milionários, que alguns ficaram ricos com o dinheiro público do vosso país, vocês ficam aqui com os vossos fatos, ou as vossas malas de pele, os vossos sapatos de camurça, vêm destruir os vossos próprios empresários, deixando o vosso povo da miséria, quando vocês podiam manter esses aqui lá no vosso país?
e conversar com eles lá, dizem sempre, há sempre uma espécie de ódio nos vossos processos judiciais e quando se chega ao fim, vão ver afinal a montanha para o rato. E este exemplo da Isabel vai servir para muitos outros processos de corrupção. Aliás, o Dr. Sérgio Raimundo tem sido capaz de dizer aquilo que tem sido a nossa justiça, que é uma justiça, vou falar baixo, uma justiça manipulada pela política não serve nem à política, nem ao país, nem à própria justiça. É o que nós estamos a ver aqui. Sim. São brandas e efetivamente, sim, colega, não, desculpa lá te cortar, colega. Depois é aquilo que representa, é o peso psicológico desses processos sobre a pessoa. Exatamente. A Isabel rebentaram com a Isabel. Desgasta a imagem. Desgastar a Isabel. Exatamente. Ou seja, mas eu falo isto com alguma emoção, porque eu, se fosse governante, usava mais da minha cabeça. Quer dizer, e usava mais da inteligência. Mas está a dizer que quem governa não é inteligente? É isso? Não estou a dizer, todos nós somos inteligentes, mas alguns têm mais inteligência para uma coisa do que para outra. Né? Rebentaram com a senhora. Nós perdemos a EFASEC em Portugal. Nós rebentamos, abrimos garrafa de champanhe, perdemos a EFASEC, a Isabel perdeu e nós é que perdemos. Os portugueses estão agora a rir, está a ver os africanos como é que são? Rebentaram com a senhora, com tudo aquilo que ela construiu na EFASEC. Agora é o seguinte, para o colega Marek estava a palavra, e eu não estou aqui em defesa da Isabel. Mas o que é que defende em relação a este e outros casos? Em relação a este e outros casos, Esmeralda, eu penso que vale a pena ouvir o que a UNITA quer fazer. Em relação a este e outros casos, vale a pena ouvir o pacto que a UNITA quer apresentar. Eu, nesta matéria, sou muito realista. Muito realista. Vale a pena ouvir o pacto que a UNITA quer apresentar. Aquele pacto underground tem coisas que poderão ser muito úteis para este país. Se nós tivermos aqui o Manuel Vicente de volta amanhã e diz, Manuel Vicente, você só vai investir no BIE, naquele corredor do BIE. Ou Isabel, você só vai ficar em Benguela, só vai investir naquele corredor ali. Ou Esmeralda, aí teremos em 5 anos a fake news dada pelo presidente João Lourenço de que aquilo vai ser Califórnia. Em 5 anos aquilo... Tribunal Português dá razão a Isabel dos Santos, no caso EFASEC. Fica provado que não utilizei fundos públicos, diz a empresária. Não houve fraude na EFASEC e Isabel dos Santos afinal tinha razão, de acordo com o acórdão do Tribunal Português de Recurso, a qual a empresária já reagiu congratulando-se com a decisão agora conhecida. O Tribunal da Relação de Lisboa acaba de dar razão à angolana Isabel dos Santos, ao concluir que não existe prova de que tenha cometido fraude, ocultado patrimônio ou utilizado sociedades para prejudicar credores na aquisição da empresa portuguesa EFASEC. Da decisão deste Tribunal de Recurso Português, fica ainda saliente, de acordo com as notícias da imprensa portuguesa, que a EFASEC, Empresa Portuguesa de Engenharia e Energia, foi financiada com 160 milhões em crédito bancário concedido por instituições financeiras privadas comerciais. É por isso que esta conclusão deixa claro, como a própria Isabel dos Santos já fez saber, citada pelo Jornal Econômico, que não há prova, como a própria tem dito ao longo dos anos, ver links em baixo, de que tenha havido qualquer dinheiro do Estado angolano no negócio. Fica provado que não utilizei fundos públicos para financiar a minha participação na EFASEC, frisou a empresária e filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Ainda segundo o mesmo jornal português, Isabel dos Santos emitiu um comunicado onde isto acrescenta que desta forma a verdade vem finalmente ao de cima. Depois de anos de acusações e especulações, fica demonstrado que sempre atuei com integridade, transparência e sentido de responsabilidade, colocando os interesses das empresas e de Angola acima de interesses pessoais, diz a empresária. Recorde-se que a ação judicial teve na origem a tentativa de várias instituições bancárias, Millennium BCP, Novo Banco e CGD, com o objetivo de recuperar os créditos concedidos para a compra da empresa portuguesa de engenharia e energia.
O acordo avança ainda ao econômico, determinou que não ficou provada qualquer ocultação de patrimônio ou blindagem de ativos com o intuito de lesar os credores, o que é visto como uma vitória pela empresária angolana.